A paz do Senhor e a sua graça seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja, e o fuso horário em que esta mensagem encontrar você. Nós estamos a abordar temas bíblicos acerca de como Deus faz a cena para mudanças. Estamos a falar sobre sal e luz. Esta é a mensagem número 2, a continuação do vídeo anterior, no qual já há outros vídeos também, onde abordamos temas relativos à vontade de Deus e o seu posicionamento para ajudar o indivíduo, casamento, família, sociedade, nações, povos. Aqui em Mateus 16, versículo 21 a 23, e vou ler da Bíblia Viva, Jesus estava a explicar aos discípulos acerca do sacrifício que iria passar em benefício da humanidade. E Satanás influenciou a mente de um dos seus discípulos, Pedro, que trouxe de lado Jesus em particular e falou a Jesus que não deveria ser assim, como quem diz, você não pode padecer, isto não deve acontecer, e por conseguinte, Jesus discerniu que o espírito que estava a falar para ele não era o espírito, não era Pedro, era Satanás, que influenciou a alma e a mente de Pedro para falar a Jesus, a fim de levar Jesus a desistir do plano de Deus para si e como também para a humanidade. E Jesus repreendeu severamente a Satanás e disse: afaste de mim, Satanás, você é uma armadilha para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Então, já vemos que, quanto aos planos e propósitos de Deus, embora a obra de Cristo tenha sido consumada, temos um adversário, o inimigo Satanás. Eu quero recuar um pouco no tempo em que Abraão intercedeu por Deus a favor dos homens, quando Deus anunciou a ele a destruição de Sodoma e Gomorra. E no versículo 23 do capítulo 18, do versículo 23 a 25, disse Abraão a Deus, e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E Abraão, na sua intercessão, foi reduzindo o número de justos. E no versículo 32, ele disse a Deus, disse mais: ora, se não se ir o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e se porventura se acharem aí 10, e disse Deus, não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Nós vivemos tempos de realidade espiritual, em que o sobrenatural de Deus, que é mais poderoso, e o sobrenatural do diabo, estão sempre em confronto. Porque qualquer um dos dois sobrenaturais
lutam para controlar, dominar o coração do homem. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um Evangelho muito simples. Mas é claro que precisamos do Espírito Santo para guiar-nos e para revelar-nos o profundo do Espírito dos mistérios desse Evangelho. E também necessitamos dos 5 ministérios de Cristo para nos aperfeiçoar. Por quê? Porque Cristo encontrou-nos e chamou-nos quando imperfeitos. E há necessidade de submeter-nos a um trabalho de perfeição, para que sejamos perfeitos. Porque em Gênesis 17, depois que Sarai e Abrão procuraram dar um jeito ao plano de Deus, e Sarai deu a sua criada Agar a Abrão para gerar um filho e geraram Ismael, e eles atrasaram o plano de Deus na sua vida por 13 anos. No capítulo 17, versículo 1, Deus lhe apareceu a Abraão e disse: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Deus exige de nós perfeição. Daí que ele, Jesus Cristo, o Senhor, delegou os 5 ministérios de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para esse trabalho de aperfeiçoamento dos santos, porque Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, edificação do corpo de Cristo. Em Efésios 4, versículos 8 e 16. E Salmos 68, versículo 18, porque Deus deu dons aos homens, inclusive os rebeldes, dons naturais e dons espirituais, que já falamos nas mensagens anteriores. Porque o propósito de Deus é edificar a obra, ou seja, fazermos a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo. Chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, chegar a varão perfeito, atingir a medida da estatura completa de Cristo, não ser menino inconstante levado à roda por todo o vento de doutrina, e seguir a verdade em amor e crescer em Cristo. É vontade de Deus que nós cresçamos, que nós atinjamos a perfeição. E quando falamos no vídeo anterior, na mensagem anterior, que nós somos sal e a luz, Jesus, parafraseando, está a dizer-nos: você e eu somos o sal dele e a luz dele, que ele enviou ao mundo, e é aí onde exercemos os nossos dons espirituais e naturais para se fazer cumprir o plano e propósito de Deus em prol da humanidade, no casamento, na família, na sociedade, na nação e entre tribos, línguas e povos. E Deus, por meio do que nós somos, o que fez de nós sal e luz, Ele quer que sejamos vasos idôneos para Ele poder usar e operar mudanças, transformação e restauração. Ele está a dizer que se o sal não presta e a luz não brilha, então para nada servimos. Não é aquele sal que doutrinas lhe mandam, o sal natural das salinas, que lhe mandam espalhar na casa, no quarto. Não, nós somos o verdadeiro sal. O sal espiritual. Que não é preciso usar o sal natural das salinas
para purificar e impedir que os espíritos malignos das suas obras imperem ou entrem, onde a presença nossa como luz e como sal. Porque se como luz nós brilhamos, afasta-se as trevas, e Satanás, ele não gosta da luz. Os seus demônios, eles operam às escondidas, às escuras. Eles operam às escuras. E onde há a luz de Deus, a luz divina, a presença de Deus. E os demônios não podem estar onde está a presença de Deus. Nós somos o sal para transformar e tornar saboroso aquele lugar onde nós vamos, onde pisamos com a planta dos nossos pés, onde exercemos nossos dons espirituais. Se nós não servimos mais como sal e luz, o sal deixa de prestar, a luz deixa de brilhar, Jesus está a nos dizer, você já não presta. Só serve para os homens pisarem e ser deitado fora. Você já não brilha, você se apagou. Onde quer que você esteja, a tua presença não é brilho na escuridão ou nas trevas que encobre este mundo. Não há presença de Deus, não há luz de Deus, não há sabedoria de Deus. Não há vida, passa a haver morte. Não há bênção, reina a maldição. E como reis e sacerdotes que nós somos, as obras de nossas mãos são amaldiçoadas, e as bênçãos também são amaldiçoadas, porque não cumprimos com os deveres de casa que o reino incumbe-nos e imputa a nós. E Deus sempre operou assim. Deus operou sempre assim. E todos aqueles que Deus usou tiveram a percepção desse chamado de Deus. E dentre os quais José, que quando esteve perante seus irmãos que lhe fizeram tanto mal e o venderam em terras de Egito como escravo, depois que o mundo, a terra enfrentou fome, uma crise de 7 anos de seca, de fome, e Israel foi afetado por essa crise. Você poderá ler o capítulo 41, os versículos 53 a 57 de Gênesis, o capítulo 42, versículos 1 a 3, que, inclusive, o povo de Deus sofreu as consequências da crise de seca. E, por conseguinte, tiveram que se deslocar ao Egito a fim de procurarem víveres para poder sobreviver à crise. E perante seus irmãos, no capítulo 45, versículos 5 a 8, José disse-lhes: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Aqui está uma verdade que devemos entender e devemos agradecer a Deus pelo facto de em Cristo fazer-nos sal e luz do seu reino para transformarmos esta terra saborosa a Deus e brilharmos neste mundo em trevas e fazer com que Deus trabalhe para converter mais corações a Cristo e as suas obras e para também proteger-nos e cuidar de nós no mundo que está a morrer, numa terra que está a gemer e está sob maldição por causa dos homens. E nós devemos ter agarrar esse espírito de José
que disse que não foram seus irmãos, apesar do mal que fizeram e o venderem escravo, não foram seus irmãos que o enviaram para o Egito, mas sim Deus, no propósito de conservação da vida. Deus enviou diante deles. Isto é, Deus usou-se das circunstâncias adversas para fazer cumprir o seu plano e propósito na vida de José e com relação ao povo no mundo. Queria passar por esses problemas. Deus é onisciente. Deus olha muito lá para frente, enquanto nós somos limitados. Deus tem conhecimento de tudo. E Ele usa-se dos justos, dos santos. Por isso é que na intercessão de Abraão, Deus, por 5 justos, ou por 10 justos, não iria destruir Sodoma e Gomorra. Nós somos esses justos, que por causa de nós, Deus usa para a humanidade ou para a conservação da vida para a humanidade, para que não seja destruída. Por isso ele disse, Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus trabalha assim. Assim como foi também com o reino do sul, depois que o reinado de Salomão foi dividido em 2 reinos, o do norte e do sul. O do norte foram para a escravidão, para o desterro em território ou nação dos assírios. E os do sul foram para a Babilônia. E aí Deus ordenou, porque eles estariam num cativeiro de 70 anos. 70 anos. E Deus deu graça e favor àqueles que eram da linhagem real e que eram nobres, como nós. E no capítulo 29, do versículo 1 a versículo 14, Deus deu instruções ao seu povo. Deus mandou eles edificar casas a habitar, plantar jardins e comer o seu fruto, tomar mulheres, gerar filhos e filhas, tomar mulheres para seus filhos e dar as suas filhas a maridos, para que tivessem filhos e filhas, e aí se multiplicassem e não diminuíssem. Deus ordenou que eles tinham que orar, procurando a paz da cidade, para onde fossem transportados, orando ela pela cidade, pelo lugar ao Senhor, para que na sua paz eles pudessem ter paz. E Deus aconselhou a eles não darem ouvidos aos profetas falsos, que no meio deles iriam estar, nem os adivinhos, nem dar ouvido aos sonhos deles que eles haviam de sonhar, mas que sim, eles pudessem sujeitar-se à vontade de Deus, mesmo em situação de cativeiro. E Deus disse que os pensamentos que Ele tinha para eles são bons pensamentos, de paz, não de mal, para dar o fim que eles aguardassem a libertação depois dos 70 anos. Meus irmãos, minhas irmãs, estes princípios espirituais continuam sendo para nós hoje. E nós precisamos acordar para essa realidade. Quando o sal não presta, quando a luz não brilha, que somos nós, reina a sabedoria humana e as trevas. Tiago 3 diz o seguinte. Tiago 3, versículo 3 a 18, diz a palavra de Deus. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se teres amargo inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Por quando a inveja, espírito faccioso, é a perturbação toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura,
depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Onde é rejeitada o sacerdócio, entra a loucura do diabo, entra a operação dos espíritos malignos das trevas. Onde é rejeitada a luz, há trevas. Onde é rejeitada a sabedoria de Deus, há a loucura do diabo e dos homens. Por causa do conhecimento da ciência do bem e do mal, como resultado de Eva, a mulher e Adão terem comido da árvore da ciência do bem e do mal que lhes foi proibida por Deus. Por quê? Porque filhos de Deus e filhas de Deus vão sucumbindo, porque são vencidos por Satanás. Por isso que em Lucas, e vou ler Lucas, capítulo 11, Jesus Cristo disse o seguinte, no versículo 21 a 28, disse Jesus, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ela, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ela, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantou a sua voz lhe dizendo, e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está aqui uma realidade espiritual. Antes do diabo poder reinar, ele faz tudo que para manietar você. No casamento, na família, na sociedade, na nação, na igreja. Se somos vencidos pelo diabo, como o sal já não prestamos, como luz já não brilhamos, meus irmãos, minhas irmãs, os espíritos malignos que saíram de nós, expulsos no nome de Jesus, saíram do seio das nossas famílias, da nossa casa, voltam 7 vezes pior. E por conseguinte, o estado espiritual nosso é degradante. É aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, e eu leio. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E essa é a realidade. Por quê? Porque 1 Coríntios 6, versículo 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Em João 14, versículo 21 a 24, Jesus disse que aquele que guarda a sua palavra, o seu mandamento, o amam e amam o Pai. E ele se manifestará, e ele e o Pai virão e farão morada em nós. Então nós somos a habitação de Deus. Quando já não prestamos como sal, quando não cumprimos os nossos deveres espirituais do reino e deixamos de brilhar como luz, deixamos de ser casa de oração. A corrupção entra, as más obras entram, perdemos o direito de herança que do Pai herdamos e co-herdamos com Cristo. E começamos a práticas que se transformam, e o que acontece na atualidade em o que aconteceu aqui.
cambistas, esquemáticos, mentirosos, desobedientes, que disse o profeta Samuel, que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Teimosos, porfiamos com Deus. Vamos na presunção e naquilo que nós achamos. Teimamos com Deus. E o porfiar é teimar, é igual ao pecado de idolatria. Então tornamos-nos idólatras, tornamos-nos feiticeiros espirituais e as trevas reinam. Nos palácios onde nós servimos, já não reina a luz, já não brilha a luz, o sol já não presta. E a sabedoria de Deus não vai atingir as pessoas que nos rodeiam, a fim de poder receber de Deus luz e sabedoria, para poder gerir os recursos no casamento, na família, na sociedade, na nação, inclusive na igreja. Essa é a razão porque encontramos escândalos de servos de Deus, de igrejas, com associação criminosa, lavagem de dinheiro, violência sexual, promiscuidade. Encontramos escândalos de corrupção na igreja. E, por conseguinte, Deus não pode usar essas pessoas, porque elas contaminaram-se, elas tornaram-se escravos do diabo e são pisadas pelos homens, porque os homens possam usar a igreja para lavagem de dinheiro, para esquemas. E a igreja e servos de Deus instrui os homens a tirarem do horário público para trazer dinheiro à igreja, como se Cristo não tivesse poder ou capacidade de suprir as necessidades da sua igreja. E, por conseguinte, há esquemas, há mentiras, venda disto assado e cozido, para tirar dinheiro, espoliar dinheiro às ovelhas de Cristo, depenam as ovelhas de Cristo, vendendo os dons do Espírito Santo, vendendo as orações, vendendo os aconselhamentos, cobrando a voltada das somas de dinheiro para ministrar o poder de Deus. E, por conseguinte, já não é sal degenerado, que já não pode cumprir com o seu papel. É luz que se apagou, as trevas reinam. E nós precisamos estar acautelados disso. Necessitamos de despertar para essa realidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, a parábola do rico e insensato, de Lucas 12, versículo 15 a 21. Eu leio o versículo 15, onde Jesus lhes disse, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E no versículo 21, no versículo 20, Deus disse, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Leia essa parábola por completo, e tu verás, e vais te confrontar com uma realidade. E no capítulo 16 de Lucas, na parábola do mordomo infiel, do versículo 8 a 15, disse Jesus, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam a ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um, desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Escuta, minha irmã, meu irmão,
senhora e senhor que nos está acompanhando nestas mensagens. A corrupção é um espírito. E o mundo vive em frente à crise de autoridade. O mundo está corrompido como resultado da rebeldia para com Deus, para com Cristo, e da desobediência a Cristo e de rejeitar a obra redentora de Cristo consumada. Nenhum homem pode fazer por cima do que Jesus Cristo já fez. A obra está consumada, Jesus Cristo fez, as provisões estão aí. Cabe a cada uma das nações, tribo, língua e povos, que Cristo comprou com seu sangue para Deus, converter-se e responder o convite que Cristo faz, tanto a judeus como gentios, para fazer parte da sua igreja, aceitando a boa nova a respeito do que Cristo fez por eles, pela humanidade, e fazer parte da sua igreja, onde Ele congrega todos quantos, pela fé, se convertem a Cristo para a prática das boas obras de Cristo. Fora disso, não há como o homem ter sucesso. E a crise que o mundo enfrenta é resultado disso. Jesus está a escarnecer. Você que se corrompeu, vê se faz amizade com estas pessoas que de riquezas injustas, ou através da riqueza justa, você granjeou como amigos. Para que quando vos faltar essas riquezas, sejam eles a receber no tabernáculos eternos. Jesus está a escarnecer. E no versículo 14 e 15, Jesus consta o seguinte: e os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhe Jesus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Oh, glória! Você é o sal. Você e eu somos a luz. Nos hospitais, se você é sal e é verdadeiramente luz, no seu turno não pode morrer doentes. Mas quando você faz o contrário, desvia medicamentos, hospitais não têm medicamento, hospitais não têm compressas, o paciente está a apanhar soro, o soro acabou, não lhe retiram a agulha, o sangue começa a subir no balão, mortes, negligência. Você é cristão, pede gasosa para cuidar do paciente, desvia as coisas do hospital, que é para numa farmácia, numa casa, vender, mandar lá o povo vender. Amor, você recebe dinheiro, as pessoas te dão dinheiro, você sabe o que é que está a fazer? Está a levar maldição para a sua vida, levar maldição para a sua família, porque a tua família, teus filhos, marido, esposo, que vão comer desse dinheiro, que custo de vida de pessoas que mereciam assistência medicamentosa, a verdadeira atenção, o amor seu, e você deixa-lo morrer, está a levar salário de morte. A má gestão do horário público, de lapidar o horário público, impedindo que os governos façam projetos para combater a pobreza e haver melhor assistência médica medicamentosa, hospitais em condições, área de educação, saneamento básico, combater a pobreza e, por conseguinte, cada dinheiro que você retira, desvia do horário público, você está a arrancar o pão de uma criança. Você está a arrancar a mamadeira de um bebê. Você está a arrancar o direito de uma viúva, de um órfão.
Você está a arrancar o direito de um estrangeiro que é amigo de Angola, que não é amigo das riquezas de Angola. E, por conseguinte, o que é que acontece? Dizem Malaquias, deixa lá ver, Malaquias 3, versículo 4 a 5, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Então significa que você, quando leva oferta como resultado dessa corrupção, dos desvios, da associação criminosa, da má gestão do horário público, etc, etc, esse dinheiro é rejeitado por Deus. Não é recebido por Deus como oferta suave. Não é. Deus rejeita. Você pode levar dízimo, você pode levar uma pilha ou envelopes gordos de dinheiro. Deus não aceita. Nem você, nem a sua oferta, nem o seu dízimo. Assim como aconteceu com Caim, porque o coração de Caim era maligno. E o que é que Deus faz então? Diz aqui no versículo 5 a 6 o seguinte: e chegar-me a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra o feiticeiro, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro ou salário, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me servem, diz o Senhor dos Exércitos, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacob, não sois consumidos. Deus torna-se uma testemunha veloz contra si, porque a desobediência é igual à feitiçaria. E o porfiar, o temar, é pecado de idolatria, porque você tornou-se um feiticeiro espiritual, tornou-se um idólatra e inimizado contra Deus, porque passaste a ser amigo do mundo. Porque ser amigo do mundo é ser amigo do sistema sobre o qual Satanás governa esse mundo. As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. E a amizade do mundo é inimizade contra Deus, conforme está escrito em Tiago capítulo 4, você vai encontrar, Tiago capítulo 4, os homens fazem-se inimigos de Deus, e filhos de Deus tornam-se inimigos de Deus, e Deus vai resistir você. Deus vai resistir você. Tiago 4, versículo 4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que nos habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Se você não está sujeito a Deus, o diabo não pode fugir de si, aí onde você trabalha. Quer seja na instituição do governo ou do Estado, na sociedade civil, na família, no casamento, no teu negócio, no teu empreendimento. E tornamos-nos soberbos, porque pensamos que sabemos mais que Deus, e Deus vai resistir você. Então, não há mudança, não há transformação, não há restauração. Porque os espíritos das trevas ficam a operar e usam-te, pisam-te como instrumento deles para os seus planos e propósitos. Você não pode ajudar a nação. Uma igreja corrompida, um servo de Deus corrompido, um povo de Deus e filho de Deus corrompido, jamais pode ajudar a nação, jamais pode ajudar o governo, os governantes, aí onde ele está a trabalhar. Porque ele deixou de ser casa de oração para ser casa de demônios e casa de corrupção. Está vendo? Por isso é que Deus repreendeu muito severamente os escribas e fariseus. E ele disse: porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nela. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não os escutais, porque não sois de Deus. João 8, versículo 43 a 47.
Então, é preciso estar apercebido destas coisas, porque Abacuque 2, versículo, deixa eu encontrar Abacuque 2, versículo 9 a 13, diz o seguinte: ai daquele que ajunta em sua casa bem mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansam pela vaidade. Está a ver? Você está a levar maldição para a sua casa. Você libera a ira de Deus. E esta prática, este padrão pecaminoso, tornam-se fraquezas espirituais que é transmissível nas gerações, através de linhagem sanguínea e da associação. A corrupção associa grupos ou associação criminosa. A corrupção atrai demônios, a maldição e afeta gerações. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 7, está escrito: nossos pais pecaram, já não existem. Nós levamos as suas maldições. Outra versão diz: carregamos, sofremos o castigo dos seus pecados. Outra versão diz: levamos as suas pragas. A iniquidade é visitada nas gerações, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Conforme Deus fala em Deuteronômio capítulo 5, versículo 7 a 10, e em Números 14, versículo 18, 27 a 37. As gerações carregam as maldições que vêm dos pecados nas gerações. E muita gente não sabe que o sofrimento dos povos, das nações, famílias e casamento é resultado desses pecados, dessas maldições, como iniquidade. Não importa se já morreram, se acima dos tataravós, dos trisavós, dos bisavós, dos avós, todos os pais já morreram. Os espíritos continuam a dominar, a controlar a família nas gerações e a maldição continua sendo visitada. Portanto, é um perigo deixar de ser sal e de luz para ser usado por Deus no seu plano e propósito, como aconteceu com José, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e tantos outros, e como também foi Paulo. Nós somos esse sal de Deus aqui na terra. Nós somos essa luz de Deus aqui na terra. Por isso é que os apóstolos que andaram com Jesus sabiam muito bem quem eles eram e deixaram escrito direção espiritual para nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando os outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Não esteja reprovado. Não seja reprovado. Seja aprovado por Deus para uso nesta terra.
aí onde você trabalha, e seja uma casa de oração. Aí no seu departamento, no seu setor, no seu ministério, na fábrica, na empresa, onde você estuda, onde você vive, nos órgãos do Estado, do governo da sociedade civil, no casamento, na família, porque somos reis e sacerdotes para reinar por Cristo em vida aqui neste mundo e para ministério de ministrar o sacerdócio de Cristo. Por isso é que, quando Amã quis matar os judeus e Deus levou Ester no palácio do rei, como esposa, Mardoqueu enviou os seus súbditos para ir ter com Ester a fim de informar o plano de Amã, para que Ester pudesse agir e haver livramento para aquele povo. Deus tem interesse em manter os governos civis ou governos no poder para benefício também do seu povo. Por isso é que Nabucodonosor deu-lhe tudo, poder, para que nos 70 anos de cativeiro do reino do sul fosse conservada a linhagem dos judeus por qual havia de vir o Messias. Também com relação a José, para que Israel fosse protegida e alimentada em 7 anos de seca. Deus tem um propósito para si, meu irmão, minha irmã, aí na terra onde você vive, onde você trabalha, onde você serve. Aqui em Angola, nós cristãos somos esse sal, essa luz. Não é o sal que te manda, às vezes você tem que pagar, que é para te dar um sal natural, porque o líder tal orou, que é para você aspergir. Não, não é esse sal. Nós somos o verdadeiro sal. Onde quer que a gente vá, os demônios têm que começar a sair. No seu turno no hospital não tem que morrer pessoas. Não, porque a vida está ali. O sal está ali, a luz está ali a brilhar, não há trevas. E você, quando entra, o faz turno, entra de turno em serviço de um hospital, materno-infantil, maternidade, por aí fora, ora, determina. Eu sou sal, todo lugar que eu pisar está saboroso, está generado. O sal purificou, nenhum demônio vai estar aqui, nenhuma doença fica aqui. Eu sou luz, brilho aqui desse hospital, e no meu turno não vai morrer ninguém. E assim vamos combatendo o demônio de morte, o espírito de morte nos hospitais, nas clínicas, onde quer que estiver. Você vai combater o trabalho das trevas, os agentes das trevas, aí onde na instituição onde você trabalha. Não precisa gritar ou orar. Você pode ir ao quarto de banho no seu escritório, chegando cedo, ora e decreta que toda obra das trevas que tentar entrar naquele lugar, todo o espírito para dominar, você está lá, você luz, haja luz naquele lugar. Você que é sal, que purifica, santifica aquele lugar. E você vai ver que vai haver mudanças, transformação, e Deus vai usar você, e através de ti vai se manifestar, vão confiar obras e recursos a ti. Porque depois prosseguindo, Ester argumentou. E ela disse, no versículo 11 do capítulo 4 de Ester, até o versículo 17, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu estes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino.
Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus, perdão, que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Perdão, não comes nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Meus irmãos, está aqui uma verdade. Ou você cumpre com os deveres de casa do reino, ou então você não vai escapar também. No caso de violência, confusões, essas coisas todas, a tua casa não vai ser poupada. Porque uma vez que você deixa de ser sal, até sal degenerado, deixa de ser luz, você é alvo de Satanás. Assim como Mardoqueu disse que você pensa que a casa de teus pais vão escapar. Não, não escapa não, senhora. Não escapa. Não escapa as maldições. Não escapa os planos de Satanás de roubar, matar e destruir. Não escapa aos vícios. Não escapa às maldições hereditárias. Então, consideremos. E Mardoqueu disse muito bem. Mardoqueu disse, neste tempo, o que é que ele disse? Ele disse, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem sabe que para tal tempo, com a tua formação, com as tuas habilidades, as tuas habilitações profissionais, acadêmicas, você está neste lugar para o propósito de Deus, para Deus poder restaurar, transformar, fazer mudanças e tornar a nação, tornar o serviço mais a cuidado, confiando que, por amor aos justos, Deus opera assim. Há um propósito de Deus para a sua vida no lugar onde você está. Há este propósito. Arrependa-se. E volte ao primeiro amor. E produza frutos de arrependimento, dignos de arrependimentos. O arrependimento segundo Deus. Deus abençoe. Estamos a finalizar. E a próxima, última será arrepender-se do que e para quê? Por quê? Então, desejo bom proveito para si. Obrigado.